Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 9 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos juntos o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Desafoguei a minha alma diante do Senhor. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor com copiosas lágrimas. A primeira leitura que hoje meditamos está tão perto da nossa vida que não precisa de muita explicação. Como é bom aprender a orar como Ana, desafogando a nossa alma amargurada em Deus. Cada ser humano precisa desses momentos para não enlouquecer. O desabafo em Deus sempre termina com o abandono à sua vontade e à sua graça. Conhece Deus somente quem precisa de Deus. Do primeiro livro de Samuel. Depois que em Silo comeram e beberam, Ana levantou-se. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à entrada do santuário do Senhor. Ana, cheia de amargura, em profusão de lágrimas, orou ao Senhor. Fez a seguinte promessa: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por toda a vida, e não passará a navalha sobre a sua cabeça. Como ela se demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana apenas murmurava. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Eli julgou que ela estivesse embriagada. Por isso lhe disse: Até quando estarás bêbada? Cura essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: Não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma na presença do Senhor. Não consideres tua serva uma mulher perdida, pois foi por minha excessiva dor e aflição que falei até agora. Eli então lhe disse: Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: Que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e seu semblante não era mais triste como antes. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo e adoraram na presença do Senhor. Depois voltaram para sua casa em Ramá. Elcana uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e no devido tempo deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, porque disse ela: Eu o pedi ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, o trecho que hoje meditamos nos ensina a orar de uma forma muito simples e humana, como todos nós precisamos. Ana, a mãe de Samuel, está angustiada porque não consegue ter filhos, é estéril, e como sabemos, naquele tempo em Israel, não ter filhos era como que uma maldição de Deus. Ana se sentia fracassada como mulher, amaldiçoada por Deus e julgada pelo povo. Hoje não é mais assim, e nós temos tantos exemplos de casais que não podem ter filhos e adotam crianças que não têm pais. Mas naquele tempo a esterilidade era uma grande maldição. Esse é o motivo pelo qual Ana, visitando o santuário do Senhor, derrama toda a sua dor, toda a sua amargura diante de Deus. Ana desabafa em Deus, grita a Deus, chora diante de Deus. Sua oração não é um discurso teológico,
mas um abraçar a Deus e lhe gritar sua dor. É o sofrimento que lhe faz adquirir a profundidade do grito, a profundidade da oração. Santo Agostinho, com sabedoria, diz que a oração se torna profunda quanto mais nós precisamos de alguma coisa. Pense um pouco. Como você reza normalmente? E como você reza quando a sua mãe está em perigo de vida? Como você reza todo dia e como reza quando tem que acontecer um Iexuá, ou um Ruá, ou um Caná, que você é responsável? Pense um pouco em como se torna profunda a tua oração quando alguém está em perigo de morte. Ana sentia uma dor profunda por não conseguir realizar a sua maternidade, por se sentir segregada do povo de Deus, quase que amaldiçoada. Deus ouve a sua oração, como sempre Ele ouve. Seu ouvido é muito atento a quem sofre. O problema não é de Deus, mas nosso. Quando eu era pequeno, lembro que a minha catequista, que era uma boa freira, dizia assim: a nossa oração é como uma flecha, precisa ver se o arco é bom. Alguém lança esta flecha, mas ela não chega nem ao teto. Outros a lançam, mas ela não consegue furar o teto e volta para baixo. Outros, enfim, lançam sua flecha de oração tão forte que atravessa o teto, as nuvens e chega até Deus. Essa é a verdadeira oração. Estas simples palavras ficaram na minha cabeça até hoje. Oração é somente aquela que chega ao coração de Deus, como essa de Ana. E a força da oração é o sofrimento. Por isso, não devemos ter medo de gritar a Deus, de chorar, de implorar, de desabafar, desafogar a nossa angústia em Deus. Como diz São Pedro, lançai nele toda a preocupação, porque é Ele quem cuida de vós. Vamos aprender com Ana. Vamos procurar esse relacionamento íntimo e espontâneo com o nosso Pai querido. Não esqueçamos, irmãos, que até Jesus derramou lágrimas e suor de sangue diante do Pai, pedindo: se possível, passe de mim esse cálice. Mas concluiu: não a minha, mas a tua vontade seja feita. Irmãos, devemos aprender a lançar em Deus todos os nossos sentimentos. Lances de alegria, como fez Jesus quando os apóstolos voltaram de sua primeira evangelização, lances de angústia, de esperança. Viver em Deus as nossas emoções mais profundas. Isso é que nos faz experimentar Deus de verdade. E vamos neste momento ler novamente a história de Ana, mãe de Samuel. Jamais esqueçamos que Deus nunca turba a alegria de seus filhos, senão para dar uma alegria maior. Depois que em Silo comeram e beberam, Ana levantou-se. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à entrada do santuário do Senhor. Ana, cheia de amargura, em profusão de lágrimas, orou ao Senhor. Fez a seguinte promessa: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por toda a vida, e não passará a navalha sobre a sua cabeça. Como ela se demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana apenas murmurava. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Eli julgou que ela estivesse embriagada. Por isso lhe disse: até quando estarás bêbada? Cura essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: Não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho nem bebida forte,
mas derramei a minha alma na presença do Senhor. Não consideres tua serva uma mulher perdida, pois foi por minha excessiva dor e aflição que falei até agora. Eli então lhe disse: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu e seu semblante não era mais triste como antes. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo e adoraram na presença do Senhor. Depois voltaram para sua casa em Ramá. Elcana uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e no devido tempo deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, porque disse ela: eu o pedi ao Senhor. Vamos agora sublinhar as frases que mais tocam o nosso coração. Estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a lançar em Deus o nosso coração. Seja essa a nossa atitude constante hoje, mas também procuremos momentos específicos para estar em intimidade com Jesus nesse dia. Vamos dedicar mais um momento para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito de hoje. Desafoguei a minha alma diante do Senhor. Paz e alegria a todos. Depois que você se abandona em Deus, você descobrirá
que Deus nunca turba a alegria de seus filhos, senão para dar uma alegria maior. Paz e alegria a todos. Aquilo que Ele fez em meu favor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do Seu povo reunido. Por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez